Está na linha conosco o nosso colunista, o psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, Dr. Daniel Barros. Um prazer falar com você, doutor. Posso falar você porque a gente é amigo, né, doutor? Muito bom dia. Bom dia, Felipe. Somos parceiros de luta aí, estamos juntos. Bom dia, doutor, bom dia. Obrigada por nos atender, viu? Agora há pouquinho, não sei se você conseguia nos ouvir agora há pouquinho, né? Eu estava falando sobre como as pessoas ficam apreensivas, seja pelo medo do desconhecido, seja por às vezes não conseguir acompanhar o volume de informação, seja porque às vezes as informações vêm de tantas frentes que acabam truncadas, seja por causa das preocupações com e depois, né? Como lidar com esse grau de ansiedade, com esses medos todos, hein, doutor? E para a gente manter a nossa sanidade? Pois é, sabe o que é interessante, Sheila? Que o medo, ele é justamente essa emoção que nos leva para o futuro, né? E agora, como é que vai ser? Ele sinaliza ameaças e perigos à frente para a gente tentar se desviar, para a gente tentar se proteger, para a gente tentar resolver ali antes que o perigo nos pegue. Então, é normal que a gente sinta medo agora, porque a gente está diante do desconhecido, como é que vai ser, como é que não vai ser. É importante a gente ter consciência desse medo, primeira coisa, aí, para depois disso, a gente diferenciar o que dá e o que não dá para a gente controlar agora. Porque o medo, ele dispara, assim, ameaças em geral, né? Mas ele foi instalado no nosso cérebro, assim, para nos proteger de um leão que estava chegando ou de uma tempestade que ia cair, a gente podia fazer alguma coisa. Agora, tem muitos fatores do nosso dia a dia sobre os quais a gente não pode fazer nada. Então não adianta ter medo, né? A gente precisa fazer o inverso. A gente recebe o alarme do nosso cérebro, entende que é, sei lá, medo do desemprego. Tem alguma coisa que eu posso fazer agora para não perder o emprego? Além de trabalhar, enfim, online, se for o caso? Não, não tem. Então não adianta ter medo, né? Então acho que se a gente conseguir separar aquilo que dá para fazer agora, adianta ter medo do vírus e passar o gel? Putz, adianta bastante. Mas adianta ter medo, do futuro, de algumas coisas? Não adianta. Então a gente tem que separar isso, né? Doutor, Megali, bom dia para o senhor. Eu queria abordar um outro aspecto do confinamento, que é o seguinte: estamos todos fazendo grandes esforços, né? Nos mantendo em casa, entretendo os nossos filhos, colocando em risco os nossos empregos, a nossa economia. Tudo isso gera uma grande tensão. E acaba gerando, e eu tenho abordado bastante esse aspecto por aqui, um certo clima de denuncismo, porque quando a pessoa está fazendo esse esforço todo e passa na rua, vê ali o sujeito correndo, fazendo o seu Cooper, seu exercício, embora seja algo recomendado pela OMS, muita gente tende a ficar com raiva daquele cara, porque olha, ele está circulando pelas ruas enquanto eu tô lá confinado, fazendo o meu esforço, e ele não está fazendo o dele. Aí você vai no supermercado, você olha para o carro da pessoa ao lado, tem 20 rolos de papel higiênico, a sua tendência é ficar com raiva, porque para que comprar tanto rolo de papel higiênico? Daqui a pouquinho vai começar a faltar e eu não vou ter em casa. E isso gera um clima muito ruim de cidadão contra cidadão, o chamado denuncismo, né? Você apontar o dedo para profissional de saúde no metrô, na CPTM, na rua, dizendo que você trouxe o vírus para cá, você está andando com o vírus. Não, quer mais maluquice que isso? Gente? Ou pior, apontar para um cidadão asiático. Exato. Né? Agora passou essa onda, porque a Itália, né, é o país do momento, mas houve um momento italiano é mais difícil, em que os asiáticos eram repelidos, chineses eram obrigados a usar máscaras em prédios comerciais. Como é que a gente evita esse clima ruim de cidadão contra cidadão, doutor? Essa é outra coisa, né, que eu bato muito na tecla de a gente estar consciente das nossas emoções, né? Por que isso? Porque, na verdade, elas estão aí e a gente não tem como desligá-las, a gente não tem como não ter essas emoções. E quando a gente não entende o que elas estão sinalizando para nós, qual que é a mensagem que elas estão dando, a gente fica meio perdido, né? Como navegar aí sem saber o que significam as placas, né? Navegar no trânsito sem saber o que significam as placas. Então, a raiva, ela sinaliza justamente assim, uma injustiça, sabe? Uma regra que foi quebrada, uma iniquidade, alguma coisa assim. Originalmente, ela surge nos animais e continua em nós para sinalizar uma disputa. Né? Então esse território é meu e eu quero e outro também quer, e aí a raiva é aquela emoção que nos leva para a briga, para ver quem que vai ficar mais bravo e ganhar aquele território, aquela comida, aquela coisa. Então
Quando você acha que algo é seu e alguém está usurpando, alguém está pegando indevidamente, você fica com raiva. Isso evolui no ser humano para essa questão de justiça. Se eu estou fazendo algo que é certo e o outro não faz, isso me dá raiva. Quer dizer, ele está roubando um direito, ele está deixando de agir da maneira que deveria ser correta, etc. Então, e nem a gente fala para as crianças, né? Não adianta falar assim, ó, não tenha raiva. Porque a raiva vem, é normal a gente sentir raiva. O que a gente não pode é agir em função dela. Então a gente fala, putz, tô vendo o cara correndo lá e eu tô aqui trancado dentro de casa. Essa raiva, vamos combinar que vem com um pouco de inveja também às vezes, né? O sujeito está confinado e não consegue sair e vê o outro lá correndo. Mas tudo bem, veio a raiva, falou assim, putz, é porque eu tô fazendo algo que ele não tá. Adianta gritar, adianta brigar, adianta falar, fica em casa, o cara vai te obedecer? Não vai. Então a gente tem que entender por que a emoção surge e a gente tem que entender o que dá para fazer e o que não dá. Às vezes a raiva é boa. Teve aí, por exemplo, medidas que foram propostas pelo governo que deu muita raiva nas pessoas e a raiva gerou indignação. Isso levou à gritaria e o governo rever essas medidas. Aí ótimo, né? Tinha algo para fazer. Mas quando não tem algo para fazer, é besteira a gente ficar alimentando algum sentimento. Bom, eu queria ouvir o Dr. Daniel Barros, psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, sobre um comportamento, doutor, que é sério, mas que nesse momento ainda está se apresentando com uma cara inofensiva, eu diria até uma cara festiva, que é o contato com o álcool nesse período de isolamento. Não é o álcool gel, não. A pessoa está em casa, não vai dirigir, ela está num ambiente seguro. Aí um dia ela toma 2 cervejas, no outro dia ela toma algumas taças de vinho. Aí quando vai ver, está bebendo todos os dias. Então, 3 perguntas para o senhor, doutor. Situação de confinamento pode levar quem tem tendência ao alcoolismo? A segunda pergunta, como reconhecer quem tem essa tendência? E a terceira, a seguinte, quais medidas podem ser adotadas para impedir o desenvolvimento dessa dependência no álcool? É bem complexa essa situação mesmo, viu, Carla? Porque o que acontece? Um dos indícios de abuso é justamente a pessoa começar a beber mais do que ela estava acostumada. Então ela bebia só de final de semana ou de sexta-feira, que ela não ia trabalhar e tal, e aí ela começa a beber já na quinta, na quarta e etc. Puxa, isso é um indício de abuso, porque você está indo trabalhar e mesmo assim está bebendo e tal. Agora a gente perde um pouco esse parâmetro, né? Porque a pessoa está em casa muitas vezes, sem essa rotina, e ela acha que não tem problema beber todos os dias. O que a gente vai usar como parâmetro é a sensação de perda de controle, né? Então a pessoa, ela acha que ela não devia, ela pensa assim, putz, mas hoje é quarta-feira ainda, né? Tá bom que eu não estou trabalhando, mas eu não devia beber, mas só um pouquinho. Então começa a ter essa ambiguidade, assim, esse quero, mas não quero, ou quero, mas não devo, e etc. E a pessoa, é difícil às vezes ela perceber, por isso o apelo aí aos ouvintes, que assim, se você começou a ter essa pulguinha atrás da orelha, será que devo, será que não devo? Presta atenção e tenta não beber. Não porque seja proibido ou porque seja errado necessariamente. Porque se você tentar e não conseguir, opa, aí sinal amarelo total, né? Ah, eu não queria beber hoje, eu vi lá na Band News que era para fazer um teste, mas deixa, não vou fazer esse teste não. Sinal amarelo, né? Tá difícil de se controlar. Para evitar, muitas vezes a gente precisa entender o que está por trás da bebida, né? Nessa situação que está todo mundo angustiado, todo mundo ansioso, muita gente com incertezas, o álcool ele surge, não raras vezes, como uma tentativa de diminuir essa angústia, de aplacar essa ansiedade. Só que é um péssimo remédio, né? Porque na hora ele pode até diminuir a ansiedade, mas ele vai virar um problema ainda maior. Então, perceber o que é isso, cara, mas eu preciso relaxar, tá difícil de eu relaxar aqui, por isso que eu estou bebendo. Eu acho que tem muitas opções hoje em dia, já havia, e agora com a pandemia elas se multiplicaram muito, de atendimento online, de psicólogos online, de telemedicina hoje em dia, que foi regulamentada pelo Ministério da Saúde, enfim, tem outras maneiras, profissionais até, de você aliviar uma angústia do que você ficar bebendo, né? Porque isso com certeza vai ser um problema maior daqui a pouco. Aproveitando essa pergunta da Carla, doutor Daniel Barros, já que o senhor falou em ansiedade, isso vale
para qualquer tipo de acúmulo em casa, seja a compra, seja a comida, seja a bebida, e uma vez você confinado, trabalhando ou não, abre aquele armário, pega alguma coisa para comer, e aí vai ficar mais ansioso ainda, porque vai olhar no espelho e vai ver o resultado daquele acúmulo no próprio organismo. Uhum. É muito, muito boa, Felipe, porque o cérebro ele é programado para comer enquanto tiver coisa na frente para comer, né? A gente tem essa tendência à compulsão meio que instalada, né, no nosso cérebro aí, porque, enfim, nós temos uma história evolutiva de falta de comida. Então o cérebro era meio assim, ó, encontrou comida, come. E agora a gente está encontrando comida o tempo todo, 24 horas por dia, né? 7 dias por semana. Então a gente precisa mesmo criar alguns mecanismos de controle. E tem uma outra coisa, né? Que a gente come, come mais quando está estressado, come mais e come pior. A gente costuma falar erroneamente que come por ansiedade. Na verdade, a ansiedade, para valer, tira a fome, né? Ansiedade mesmo. Eu sempre dou o exemplo de o seu chefe te chama e fala assim, ó, imagina, Felipe, a Sheila te chama e fala, ó, Felipe, depois do almoço a gente precisa ter uma conversa séria. Uhum. Você não vai conseguir ir para um rodízio, né? Achando que vai ser demitido. Assim, que você não conhece o Felipe, fome. Doutor. Ele vai. Ih, vai. É nada. Eu quero provas. Tô brincando. Mas faz todo sentido. Mas a ansiedade... a ansiedade para valer corta a fome. O que a gente come exageradamente é por estresse. Quando a gente está cansado, a gente gasta muita energia, então a gente quer repor essa energia rapidamente. A gente tem dificuldade de pensar no longo prazo, né? Então esse bolo de chocolate aqui amanhã vai parar na minha cintura. Então a gente tem essa dificuldade de pensar no longo prazo quando a gente está estressado. Então o caminho é a gente se impor na marra algumas restrições. Não adianta contar com a força de vontade. A força de vontade vai falhar nesse momento. Então, enfim, combinar com as pessoas da casa, o chocolate vai ser só todo mundo junto, só na hora da janta, todo mundo junto, sei lá. Ou ter menos na dispensa de comidas não saudáveis, etc., porque a gente vai ficar preso com as nossas comidas, né? A gente vai acabar comendo. Doutor, Bom, o doutor Daniel de Barros sabe que eu tenho uma irmã psiquiatra, né? E ela estava me contando ao longo desse fim de semana que notou uma piora muito sensível, expressiva, nos casos de pacientes com depressão e também naqueles casos de pacientes que têm toque de limpeza, né? Tem pessoas que sofrem disso e também tiveram uma piora sensível. Queria ouvi-lo sobre esses casos de quem já sofre de algum tipo de doença mental, mas queria emendar com o seguinte: o povo brasileiro é conhecido como um povo feliz, né? Que consegue fazer piada. É só ver a quantidade de memes, inclusive, envolvendo o coronavírus, né? Que a gente consegue fazer piada mesmo na adversidade, enfim. Isso ajuda a gente a se preservar ou pode ser uma grande cilada? Quer dizer, como é que a gente pode não cair em ciladas e não adoecer num momento como esse, doutor? Olha, é muito, muito pertinente a percepção das irmãs, Sheila, que eu estava pensando nisso ontem também, né? Como será que estão os pacientes com toque? Porque a gente acha que toque é brincadeira, né? Dá risada. Toque é uma das doenças que é mais zoada por aí, né? Que tem mais piada sobre ela. Só que são comportamentos que são verdadeiras prisões, né? E alguns deles são medos de contaminação. Eu ainda não reavaliei pacientes com toque, né, nesse período, mas imagino que a batalha esteja sendo dura, porque está sendo dura para todo mundo. A gente precisa lembrar o seguinte, né, pessoal, a gente fala da nossa ansiedade, do confinamento, a gente fala da nossa ansiedade, etc. Mas para valer, é o desconforto. Né? É um mal-estar, assim, mas ninguém fica doente necessariamente, a maioria das pessoas não fica doente porque está em casa. Né? Então, assim, todo mundo está um pouco desconfortável, todo mundo está ansioso. Eu, antes de entrar na entrevista, estava aqui correndo, preparando as lições das crianças que vão ter hoje para fazer e tal, e videoaula e não sei o quê. Está todo mundo mais estressado, está todo mundo mais tenso, mais ansioso, mas é um desconforto e a gente vai lidando, a gente faz atividade física em casa, quem consegue faz meditação, aprende a fazer meditação, dá uma baixada na ansiedade, mas não é patológico, né? Não é doença. A gente tem falado muito, cuide da sua saúde mental e etc. Sim, para a gente não ficar tão irritado, tão briguento, e alguns não adoecerem. Mas o bicho pega mesmo para quem já é doente.
né, para quem já tem um transtorno de ansiedade, para quem já tem depressão, e aí se vê confinado. Confinado não é a palavra, porque a gente está restrito, mas você não está preso. Agora, a percepção de quem é ansioso, a percepção de quem está deprimido pode ser muito pior. Isso sim pode agravar doenças. Por isso é bem pertinente uma fala do ministro Mandetta para que as consultas eletivas não sejam totalmente canceladas, né? Teve no começo essa recomendação, olha, para com as consultas eletivas, vamos fazer só emergência. Só que tem paciente deprimido, paciente com pânico, paciente com asma, paciente com, enfim, lúpus, que está em ajuste de medicação. Se ele não puder ir no médico numa consulta eletiva, ele vai para onde? No pronto-socorro para pegar receita. E aí é muito pior. Agora, com relação ao humor, ele é bem-vindo, sabia, Sheila? Eu acho que os memes estão aí para mostrar isso. As piadas que a gente recebe, algumas são assim, de rir alto até, né? Tem várias coisas bastante engraçadas. Eu estava conversando ontem com o Dr. Gustavo Bonini, o psiquiatra colega que até já participou do Humanamente com a gente. Ele falou que estava sentindo falta dos humoristas profissionais entrarem em cena. E eu dizia que eu acho que ainda nós estamos naquele período too soon, né? Muito demais. Cedo para fazer piada com a pandemia, mas dá para fazer piada às vezes com a situação, com o filho entrando, eu dando entrevista e ouvindo aqui as crianças batendo na porta. Esse tipo de coisa a gente deve rir. Na verdade, o humor é uma forma de lidar com o estresse saudável, é um mecanismo de defesa saudável para esse tipo de situação. Para esse tipo não, é um mecanismo de defesa saudável em geral, e a gente pode, e eu estimulo que a gente use mesmo na situação que a gente está vivendo. Não é diminuir a importância do problema, não é menosprezar a doença, nem o trabalho de ninguém, mas a gente poder rir da gente mesmo, rir da nossa condição, né? Porque é isso que nos faz humanos, essa capacidade de rir, ela nos traz humanidade. Se a gente perde isso, o vírus está ganhando, né? Boa. Dr. Daniel Barros, psiquiatra do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, nosso colunista aqui da Band News FM. Obrigado pela aula mais uma vez. Um grande abraço. Abraço para todos, gente. Obrigado. Lembrando que a gente está gravando aí Humanamente especiais todos os dias e os do final de semana também, especiais sobre essa situação, como lidar, o que fazer. Então é sempre um prazer estar aqui na Band News prestando serviço. Sensacional. Obrigado, um beijo, doutor. Até. Valeu, gente. Tchau, tchau.